realmente falar sobre a transmissão de energia, ou a Energy Transmission, e conto com a presença e apoio aí de vocês falando, tocando bastante, e vamos começar. Peraí que não começou, meu Deus. Pronto. Primeiramente, de onde vem essa energia? A energia que a gente usa, alguém sabe de onde ela vem, assim, o caminho que ela percorre? Essa especificamente, que está ligada nesse PC e no de vocês, no celular. Alguém tem uma ideia? Se quiser, pode responder aí. Pode falar, eu não estou vendo a tela, perdão. Eu sei, mas eu vou falar em português. Fala em português, pode falar em português. Bem, a nossa energia que a gente usa nas nossas tomadas, em maioria, ela vem da geração hidrelétrica, né? Exato. Que fica afastado dos grandes centros de consumo, nos casos as cidades, hospitais e outras coisas. E essa energia chega até a nossa casa através das redes, das linhas de transmissões, né? Que tem Sim. geração, transmissão, distribuição. Então, Exatamente. seria a quarta etapa, que seria o nosso transformações. Uso, distribuição. Corretíssimo. Exatamente, Juliette. Nossa energia vem primariamente das fontes hidrelétricas, né? Mas a gente também tem a produção por outros meios que funcionam para transmitir a energia. E aí a gente chega justamente nessa pauta, que é as fontes geradoras de energia. A gente não vai se prolongar muito nelas, mas a gente vai apresentar como se chama cada um em inglês, e começando pela energia térmica, que consiste no uso de fontes termais, né, para gerar o aquecimento de, geralmente, água, e mover turbinas. Aí seria thermal power, thermal justamente no sentido de térmico, e power no sentido de potência, né, mas aí entra mais para energia, justamente. E a gente não tem muitas termoelétricas no Brasil, mas a gente usa sim. Inclusive aqui em Campina, ela é uma das fontes secundárias, se eu não estou enganado. E aí, se a gente tiver uma pane no sistema e a gente não tiver podendo usar a energia principal, entraria a energia térmica, só que ela é mais cara. Aí a gente teria que regular a tarifa depois, aí entra na bandeira vermelha, tem toda aquela questão. É tudo a ver justamente pelo custo da produção da energia. Achei isso muito interessante. Aí, o próximo método de produção de energia seria a energia solar, que a gente usa bastante com o projeto REIS, né? Licença, Alisson. Pode falar, Larissa. E essa semana a gente estava conversando com um professor de sistemas e aparentemente a gente está nesse período de usar justamente a energia térmica. Ou seja, se vocês derem uma olhada nas próximas contas de energia, o valor vai vir um pouco maior. Inclusive, vem até indicando na própria conta que o motivo, provavelmente é por conta disso, porque eles estão usando outro tipo de energia. Caraca, não sabia que a gente tava, mas é realmente interessante a pessoa descobrir que o motivo por trás, né? Às vezes a gente não entende o povo falando de bandeira vermelha, bandeira amarela, mas acho muito legal. Isso. Exatamente. Aí a energia solar, a gente fala solar energy, pode falar solar energy também, pode falar bem do jeito que quiser. O objetivo, como sempre digo, é passar o conhecimento. Se a gente estiver falando que o povo estiver entendendo o que a gente está querendo falar, tá ótimo. Aí a gente avança para mais um que a gente também usa no projeto REIS, que é a energia eólica. Dá para se chamar Eolic Energy, mas o mais comum é o Wind Energy, justamente. Mas se você colocar Eolic, é assim que se fala mesmo, aí vai sair energia eólica também. Da mesma forma que você colocar Wind Energy, vai sair também. É interessante. E a gente também tem no Brasil bastante, né? Temos a sorte de ter um território muito vasto e a gente tem vários tipos de energia. Na verdade, a gente tem todos esses que estão demonstrados aqui, só que em diferentes proporções, né? Nuclear tem? Eu acredito. Não tenho certeza, mas acho que tem. Enfim. Tem sim, Angra dos Reis. Sim, é isso mesmo. Eu achei que tinha, mas não tinha certeza. É muito importante a nuclear, ela gera muito, é muito barata, mas tem a questão da manutenção, né, para evitar que ocorram desastres. Mas ela é muito boa e muitos não sabem, mas ela é uma energia limpa. O descarte dela que não é limpo, que realmente, se não tiver manutenção adequada, não vai ser limpo. Mas ela é uma energia limpa porque ela está gerando essa fumaça que sobe, não é fumaça, é vapor de água. Então ela não está poluindo o meio ambiente, ela está gerando água para o meio ambiente. Enfim, Eolic Energy, ou Wind Energy,
e depois a gente chega na hydroelectric power, porque aí entra no sentido de potência também, mas dá para dizer hydroelectric energy, se você preferir. É uma questão mais de contexto também. Power pode se referir ao sentido de potência, né? Aí a gente pode falar que a queda d'água é uma hydroelectric power, porque é uma potência hidrelétrica, que ela gera aquela potencial gravitacional e tudo mais. Mas é questão de contexto, power and energy, mas tem uma certa diferença. E por último, a gente tem o nuclear energy. É bom que se escreve do mesmo jeito, mas a pronúncia muda só um pouquinho, porque dá essa arrastada no final. Nuclear energy. Ao invés de nuclear, nuclear. Enfim, pratiquem também, vão repetindo enquanto eu estiver falando. Não precisa ligar o microfone, só repitam, para vocês se acostumarem com o som também. E seguimos. Qual é a mais eficiente? Which has greater efficiency? Nessa frase, a gente está usando o passado. Não, está usando o presente de uma forma diferente. Está dizendo qual, which, tem o maior, mas no inglês se usa uma palavra só, a maior ou o maior, né? Efficiency, que é eficiência. Aí surge a pergunta, como o Ju já falou, nossa fonte é primariamente hidroelétrica, então, nesse caso, para a gente, a mais eficiente está sendo a hidrelétrica, mas nem sempre esse é o caso, né? Como eu falei, a nuclear, ela produz muita energia, então, talvez ela seja mais eficiente em alguns contextos. Eu acho que entra a questão de contexto, se a gente for falar de eficiência, mas, se eu não estou enganado, a mais eficiente é a eólica, eu acho, se eu não me engano. Apesar do custo para a implementação, tem toda a questão de ser bem limpa, né, neutra em carbono, e ela se paga com o tempo. Da mesma forma que as outras, porém com certos impedimentos nessa colocação. E aí... alguém falou? Era eu. E vale lembrar que também a eficiência dele está relacionado com o período em que ele vai ser usado. Por exemplo, agora a mais eficiente está sendo a energia térmica. Já vai ter períodos que a energia mais eficiente vai ser a hidrelétrica. Isso vai depender, por exemplo, da quantidade de água que tem. Por exemplo, aonde foi instalada a hidrelétrica. Vai ter períodos que vai haver mais ventos, então a melhor indicada vai ser a energia eólica. Sim, E sim. assim vai. Por exemplo, à noite, geralmente a produção solar não há. Então, é justamente isso. Vale alientar que vai depender do período. Tem outra questão também, que a solar, ela é eficiente se a gente fizer um campo gigantesco, mas ela ainda não é tão eficiente quanto ela poderia, porque a gente não gera mais de 50% do que a gente precisa quando a gente instala uma placa. Ou seja, cerca de 60% ou mais está sendo perdido em calor pela energia que está chegando na placa. Então, querendo ou não, tem uma perda muito grande para a gente considerar realmente os lados vantajosos. Também, sem contar do armazenamento, né, da energia Sim, solar, tem essa questão que também, muito ainda é um dos importante. grandes fatores Problemas. assim, que prejudicam a instalação dela. Sim, totalmente. Aí, como a Larissa acabou de falar, tem a questão da época do ano, ou seja, as estações também podem estar relacionadas, né? Talvez no verão a solar seja mais eficiente, realmente. E no outono, talvez, a eólica, porque vai ter mais vento, não sei. Não lembro das estações, faz tempo que eu estudei, mas detalhes. E aí a gente segue com um desafio, entre aspas. Alguém consegue diferenciar essas três palavras, traduzindo corretamente? Efficient, efficiency e effectiveness. A gente tem essas três palavras em português também, e elas também têm uma diferença sutil, que é de significado. Elas parecem querer dizer a mesma coisa, mas não exatamente. Podem falar, gente, se alguém quiser ir. Fica à vontade. Talvez Eu acho que o effectiveness seria o efetivo, effectiveness. E os outros? Que eu não escutei direito. Aí eficiente seria eficiência, e efficiency, aí eu não sei não. Então. eficaz. Exato, essa era a palavra que estava faltando. Justamente, efficient quer dizer eficiente. Não, pera, eu esqueci, mas acho que é. E effectiveness é que é eficaz. Esse ness no final, ele representa justamente alguma coisa depois de uma ação,
Ou seja, já aconteceu, aí ficou... É eficiente essa produção. E efficiency é eficiência, enquanto efficient é eficiente. São 3 coisas diferentes, mas são parecidas, e aí a gente consegue bugar bastante se a gente parar. Não esqueci de analisar, né? Mas a gente também tem esse problema no português. Muitas vezes são confundidos os momentos de se usar cada uma. Aí, às vezes, a gente tá falando de uma coisa que é eficaz, mas não é eficiente. E aí tem que ter um controle, um entendimento. Que eu não lembro qual é, então eu não vou dizer a vocês, mas existe. Peraí, alguém digitou alguma coisa? Não, é só, se eu puder completar, só Sim. volta um slide, porque eu esqueci as palavras, que eu não tenho uma memória muito boa. Peraí. É só porque uma delas é substantivo, que dá uma característica, que seria a primeira, ou seja, algo é eficiente. A Isso. segunda, ela é... Até vou para a terceira primeiro, que a terceira é como se fosse um estudo de caso. Então, você está nomeando um caso completo. Uhum. E a segunda, eu só esqueci, ela é o próprio nome da eficiência. Certo, faz sentido. Mas continua bugado, porém faz sentido. Só vou tentar lembrar agora, né? Mas entendi completamente. E quando usar também aquela coisa é uma questão complexa. Mas ótimo. Espero que tenham compreendido também. Aí a gente segue agora para o próximo passo da energia, que é a subestação elevadora. Nessa foto incrível que a gente tirou lá em Santa Luzia, dá para ver, inclusive, ao fundo, um catavento, né? Não é catavento, perdão, um aerogerador, que é justamente o que transforma a energia eólica em energia... Não, o que transforma o Só vento tem em que energia. olhar as palavras técnicas. Então, por isso que eu mesmo me policiei, ainda bem. E aí a gente consegue ver, isso aqui é a subestação elevadora, isso é a subestação de energia. E aí, dentro da subestação, a gente tem vários itens que garantem que ela vai elevar, justamente como o nome diz, né? E aí, esses postes, por exemplo, são unidades de aterramento. E eles estão conectados com... Tem toda uma rede aqui por cima, que se tiver um raio ou algum problema elétrico, ele vai ser desviado para o chão, direto para o terra. Todos esses postes estão conectados para o terra. Aí, isso aqui é um transformador básico, se eu não me engano, e isso aqui é o transformador que realmente eleva. Pode ver que ele é gigantesco. Inclusive, ele é tão grande que ele precisa ser separado desse outro por essa parede de concreto. Porque se tiver alguma falha nesse ou nesse que cause uma explosão, essa parede que vai barrar o óleo quente que tem aqui dentro. Então, assim, é uma questão muito de cuidados que tem que ter. E basicamente é isso. Aí, o que é que acontece? Essa tradução aqui não está correta. Alguém sabe qual é o nome correto para subestação elevadora? Podem falar se quiser. Se não souber também, eu entendo completamente. Justamente... Alguma coisa com high de Eu alto. pensei nisso também. Quase. Heightened, poderia ser, realmente. Elevator é quase sempre elevador, mas é elevador mais no sentido de elevador mesmo, aqui, como a gente usa no Brasil, né? De subir andares. Nesse sentido específico, técnico, a gente não usa o elevator, a gente usa o... Cadê? Perdão. Primary, porque ele é o primeiro na linha de transmissão, ou step up. Vocês podem ver step up em muitos casos que ele realmente representa essa questão dinâmica, de subir um degrau. É quase a mesma coisa que um elevador, que ele sobe vários degraus, né? Mas tem essa distinção. Aí, justamente, no inglês, a gente vê muito o uso dessas palavras com up, down, ou in, ou out, depois de um tracinho, e elas têm um significado que não tem uma tradução específica pra gente, mas a gente consegue entender o que ela quer dizer. Nesse caso, step é passo e up, acima. Aí a gente consegue ver vários sistemas que usam um modelo step up, que ele dá uma subida, uma elevada, justamente, e é basicamente essa a tradução correta. Mas não tem muito motivo para ser, né? Só que primary realmente faz sentido, porque ele é o primeiro transformador que vai receber toda a energia que está sendo produzida pelas turbinas que tem ali atrás. Aí, por que precisa disso? Numa linha de transmissão, a gente tem uma longuíssima distância para percorrer. E quando foi descoberto justamente a corrente alternada, descobriu que ela consegue ser transmitida por uma distância muito maior do que a corrente contínua, sem perder o potencial dela, né? Acredito que vocês saibam disso. Justamente foi aquela disputa Edison versus Tesla,
E quem ganhou foi Tesla com a alternada, porque justamente ele descobriu que a alternada conseguia se manter a uma distância maior. E a gente precisa da subestação porque ela vai elevar a tensão, que já é alta que sai das turbinas, nesse caso, mas ela vai elevar para que ele consiga transmitir por todos os cabos. A necessidade principal é essa de um transformador elevador. No transformador, na subestação elevadora, o transformador ele é responsável em aumentar a tensão para níveis extremamente elevados, justamente para que não haja essa perca de corrente durante os caminhos, porque, por exemplo, a gente tem hidrelétricas lá no Amazonas e quer transportar energia de lá para cá. E a gente sabe, né, que não é muito perto. Então, aumentar essa tensão de uma maneira tão brusca, porque, por exemplo, poder chegar até 750 kV. É uma forma para que não haja essas percas de corrente, por exemplo, pelo efeito Joule. Uhum. Durante o percurso. Então, aí a gente interessante. mantém... E aí, a cada estação de distribuição vai chegar uma tensão diferente, né? Justamente para fazer essa distribuição na parte residencial, industrial, essas coisas. Exatamente. Aí tem essa outra foto aqui que ela deveria aparecer só depois, mas já apareceu, já vou aproveitar para falar. Ela é o transformador que tem lá no LAT, Laboratório de Alta Tensão. Quem teve a oportunidade de ir na visita já sabe para que ele funciona, como é que ele funciona no caso, mas, na verdade, isso é também um transformador elevador, porque ele também vai elevar a tensão, e, nesse caso, ele vai receber a tensão bem menor, né, e ele vai chegar a quase 500 kV, se eu não estou enganado, pelo que eu ouvi do professor Luiz falando. Eu acredito que seja exatamente isso. E aí, a gente vai conseguir trabalhar dentro do laboratório com uma tensão altíssima para a gente estudar determinados casos, né? E aí, o que acontece é que esse transformador, essa imagem está cortada. Esse transformador está elevado por umas hastes que são justamente os isoladores, e com essas hastes, afastando ele do solo, é possível instalar esse transformador que vai permitir que não tenha uma fuga de corrente daqui para o solo, porque justamente, se ele não fosse elevado, se ele tivesse encostado no chão, quando você elevasse a tensão, ele descia todo para terra, porque a tensão é tão alta que rompe o dielétrico do ar e permite a passagem, a fuga da tensão. E ali atrás, esse pontinho azul também é um transformador, só que ele justamente é encostado no chão, porque ele aumenta para uma tensão um pouco menor do que essa, e não vai ter o risco de fugir. Se eu não estou enganado, esse azul transforma para 230 kV. E aí ele envia, se quiser aumentar para 500, envia a tensão para esse prateado, que é elevado. E aí esse prateado eleva de 230 para 501 monte kV. E o que eleva está aqui em cima também, além da parte de dentro. É uma coisa bem interessante. Aí a foto inteira, que tem essa parte azul, justamente. E o isolador aqui, e basicamente é isso, um transformador gigantesco. Aqui também tem um transformador de corrente, né, mas desnecessário, a gente não vai se prolongar nesse assunto, porque justamente a gente está falando do caminho da energia. E aí a gente chega no resto. Essa imagem é o complemento daquela de Santa Luzia, aqui, só que dá para ver o transformador inteiro agora. E aí, ele é bem maior, né? E aqui tem umas ventoinhas, tem todo um sistema por trás. Ó, dá para ver novamente o poste aqui gigantesco. Essas duas hastes, que pareciam um ar, são justamente dos isoladores para ir para o terra. E tem toda a questão de segurança por trás disso, né? A linha amarela delimitando, porque justamente a gente está trabalhando com tensão muito alta, e a gente não pode se aproximar, nem tocar, nem nada, né? Provavelmente. A menos que esteja com roupa adequada, e eu acredito que seja isso, sobre subestação, que a gente tinha para falar. E aí também tem o Step Up Transformers, parece com os Transformers, né, justamente, porque eles são transformadores. E aí, Step Up novamente, porque ele é o elevador, ele vai causar elevação, vai levar essa coisa a um step acima, um passo à frente, acima, né, enfim. E repetindo de novo, mas tudo bem. Alguém sabe o que seria Reduces Losses?
muitos desses. Redução de Ninguém perdas. sabe. Redução de perdas. Exatamente. Oh, nossa, tá todo mundo afiado. Duolingo em dia gosta assim, muito bem. E justamente redução de perdas. Se a gente tirasse esse S daqui, reduce losses. Alguém sabe como ficaria essa frase? O que significaria, pelo menos? Um S vai mudar todo o negócio, né? Reduzir perdas. Exatamente. Tirando o S, você transformou essa palavra num verbo agora. E aí virou reduzir, ao invés de redução, né? É um detalhe interessante do inglês comum. O pessoal tá querendo competir com o Carol mesmo, viu? Primeiro lugar. Tá sim. Inclusive, depois eu vou falar sobre ele, né? Sobre a competição mais aguardada do Brasil. Não é o BBB. Você fale que eu já fiquei várias vezes em primeiro, viu? Quero meu prêmio. Meu Deus. Eu esqueci de atualizar o ranking, mas a gente vai falar sobre isso sim. Porém, agora a gente tem que falar das linhas de transmissão, que também estão em Santa Luzia, justamente porque se não tivesse, a gente não estaria recebendo a energia produzida pelos campos eólicos, né? Aí dá para ver, isso aqui já é outro ângulo, mas é a mesma subestação. E aí, ó, aqui as 3 torres que levam para o terra, caso tenha alguma fuga, né? Só uma curiosidade nessa visita que vocês fizeram. A subestação elevadora só era aquele transformador ou tinha outros transformadores que compunham essa subestação? Tem esse transformador, né? E tem o outro que fica do outro lado, espelhado, ó. Entendi. São 2. E tem, eu acho que tinha mais um para trás, não tenho certeza, acho que não. Mas tem também, porque não tá pegando nenhuma dessas imagens, e como não ia entrar no tema, eu acabei não colocando. Mas para esse lado daqui, para a direita, tem um banco de supercapacitores. É um banco de capacitores. Sim. Que provavelmente é para manter constante, né, e elevar também a tensão em certo nível. É bem interessante. Tem fotos, depois eu mostro. Nada. E aí justamente tem a ver com o tratamento também da energia, né, porque capacitores reduzem ruídos, provavelmente seria para isso. E é um campo até considerável de capacitores. Eu pensei que eram transformadores, mas é um monte de capacitor, tudo bem próximo e com um monte de fio. Muito legal, fiquei apaixonado. E tem uma plaquinha aqui muito interessante dizendo perigo, morte. Então, muito massa. Os capacitores, acredito que nesse caso também são usados para aumentar o fator de qualidade, do fator de potência do sistema. Faz sentido. São ótimos reguladores de tensão, redutores também. Na verdade, reguladores e redutores de ruído, né? Os capacitores são muito bons, realmente. E aí a gente chega na linha de transmissão. Pode ver que tem um fio aqui saindo para essa torre, eu acredito, direto. Eu não olhei se tem esse fio realmente, mas dessa imagem parece ter. E justamente esse fio está levando a atenção que está saindo daqui para a torre, que vai sair para outras cidades, inclusive para Santa Luzia. Aí dá para ver que tem outras torres perto, e justamente tem toda uma questão relacionada a essa torre, né? Porque ela não pode ser de madeira, por exemplo. Né? Tem toda a questão da construção e da manutenção de uma torre para manter uma linha de transmissão. A linha é isso, e a torre é isso aqui. Aí, palavras que a gente pode usar. Alguém sabe como é torre em inglês? Essa não é difícil. Tower, muito bem. Que parece com toalha também em inglês, mas são coisas diferentes, porque toalha termina em L em inglês. É towel e tower. São palavras bem parecidas, mas tem essa distinção. Aí, nessa tower, nessa transmission tower, que a gente consegue ver aqui, ela tem uma cadeia de isoladores. Aparecem em vários cantos os isoladores, dá para ver aqui em cima dos transformadores também, e na base desses postes aqui também. Ó, isolador, isolador aqui também, e aqui também, que é o que está separando essa parte, né, do transformador do solo. E a função do isolador, uma das funções, como é muito óbvio, né, é justamente isolar. Ela literalmente evita que a tensão que está aqui chegue para essa torre, porque a torre não é energizada. O que é energizado são os cabos, né? E aí, sem o isolador, a gente teria uma fuga, que é perda de energia, a gente não quer. Mas a função do isolador também é servir como apoio mecânico, porque esses cabos são gigantescos. Então ele tem um peso, e sem os isoladores, talvez o cabo não seguraria o próprio peso, e a gente perderia essa linha. Então,
o isolador, que é sanfonado, né? Tem toda uma questão mecânica por trás, que é muito interessante. E tem cálculos necessários e tudo mais. E é basicamente isso. Outra coisa também seria Powerline. Alguém sabe o que seria a Powerline? Eu acho que seria linha de transmissão. Exatamente. Pode ver que não tem transmissão aqui, né? Então, tem alguma coisa na tradução que não tem uma tradução exata pra gente. E é justamente Power. O Power é, como eu disse no Coffee, né? Ele tem vários significados, mais ou menos. Ele também significa ligar. Então, seria a linha de ligação, né? A linha de ligação entre várias torres. Então, tem significado, assim, por trás, que é bem interessante. E, como é óbvio também, a linha de transmissão transporta a energia de um ponto ao outro. No caso, ela transmite tanto daqui, da subestação, para a torre, como dessa torre para outra, e para outra, e para outra, até chegar no canto que a gente quer. Depois que passa do step up, a gente tem a transmissão, e aí a gente chega na subestação redutora. Pode ver que está vindo aqui, ó, da linha de transmissão, de uma torre de transmissão, power line, transmission, como é? Tower, transmission tower, e a gente chega aqui na subestação redutora. Por que a gente precisa de uma subestação redutora? Lembra que a gente falou que a gente aumenta a tensão? Aí, se a gente chegar aqui com ainda... a gente considera que tem perdas, né? A gente mandou, por exemplo, 500 kV. Aí era um estado longe. Vamos supor que a gente perdeu e a gente ficou com 230 kV. Se a gente usar 230 kV na nossa casa, a gente morre. Então, assim, não é um negócio agradável, né? Não é legal. Aí a gente precisa de uma subestação redutora para reduzir a tensão que está recebendo dos cabos para se tornar útil para a gente. E aí, justamente, cada subestação redutora vai ter um nível que ela vai precisar atingir, né, para se tornar ideal. E ainda, a subestação redutora pode reduzir só o suficiente para transmitir para outro poste, que tem transformadores, para poder fazer um negócio mais interessante para o uso. E aí, como dá para ver aqui, nessa torre tinha chegado a 69 kV e foi transformado para 13,8 kV. Ou seja, mais de 40 kV de diferença, né? Porque justamente a gente não conseguiria usar uma energia tão elevada. E aí, provavelmente passando pelos postes, provavelmente não, né? Vai ter a perda dos próprios cabos e também pelos postes, pelos seus transformadores. E aí a gente vai ter uma energia tratada e bem menos perigosa, né? A gente pode dizer. E aí, adequada para o uso, eu acho que seria... Exatamente, adequada para o uso. E aí a gente também tem aqui, não é o adductor, poderia ser, mas não é. Nesse caso, é step down or distribution substation. E pode ver que tem os dois nomes, dá para usar os dois. E justamente, distribution é de distribuição, porque justamente você vai receber de um ponto e vai distribuir para vários. Você pode fazer um banco com um monte de transformadores, e aí você faz uma ligação em série, por exemplo, e liga para um canto. E uma ligação em paralelo e liga para outro. Porque justamente vai ter uma tensão diferente para cada um. Aí pode ser que a mais perto precise de menos, né? E a mais longe vai precisar de mais. E aí você faz uma transformação diferente para cada caso. E aí, step down, novamente, naquele sentido de um passo abaixo. Down é abaixo, step, passo. É um passo abaixo, é uma redução. E detalhes de inglês que é interessante. Eu não trouxe dessa vez, mas no último Talk to Pace eu expliquei melhor a questão dos números. E aí, vocês sabem como se lê esse número? Alguém pode ler só o 69 primeiro? Quem aí se habilita? $69? Exatamente. Diferente do francês, felizmente, ler números não é difícil, então ficamos felizes por isso. Mas aqui é 69, como o Gabriel acabou de falar. E a gente poderia dizer KV, que seria KV. V justamente de volt, né, que é a tensão. E em inglês é usada a palavra voltage, que é justamente de voltagem, que a gente não usa em condição nenhuma, não se deve, não é o nome correto. A gente tem que falar tensão. Mas tem o mesmo significado. Kilovolts, kilovoltage, se você preferir também. E aqui tem outro número, que é o que a gente vai receber, né, para
para esses postos. Alguém sabe ler? Com um ponto? Ponto é dot, né? Às vezes. Ah, não sei. Mas daria para usar o dot também. Mas nesse caso, dá para falar 13.9, 0.8. Mas poderia usar dots também. Se você tiver. É porque o dot é mais usado quando você está ditando para alguém. Aí você diria 13 dot, que a pessoa vai colocar um ponto no teclado, 8 kilovolts. E aí. Mas já para falar 13.8, que mesmo significado todo mundo compreende. E como eu falei, justamente o objetivo é espalhar a palavra. Se você espalhou, o povo entendeu, tá tudo bem. E a gente segue falando um pouco sobre justamente essa transformação aí. Larissa, tu vai querer explicar essa questão do transformador? Eu acho que uma galera aí já entende, mas se quiser. Todo mundo aqui é de elétrica? Acho que sim, né? Eu acredito que para quem já pagou ou tá pagando não é física experimental, não. É eletricidade e magnetismo pra gente, né? Que é física 3. A gente aprendeu, eu acho que num dos últimos estágios a gente aprende o que é um transformador, né? E como é que é dada essa relação de transformação. Vocês têm alguma ideia do que seja? Pergunta bestinha, gente, mas ninguém tem um palpite? Como é que é feita essa transformação? Como é que eu transformo 69 kV em 3,8 kV? Relação de espiras, primário e secundário. Bravíssimo. Exatamente, Juliette, exatamente. Para a gente ter noção, como é que é uma subestação, no caso essa daí, né? Uma subestação redutora, o número Sim. de espiras no segundo, como é que chama? No segundo indutor. Eu esqueci agora. Secundário. Exatamente. Na parte secundária do transformador, ela é bem menor do que o número de espiras no primário. Quando a gente vai fazer essa relação, fazendo a lei de Kirchhoff, essas coisas aí todas que a gente aprende, a gente chega na relação que a tensão no primário, ele é proporcional a N1 sobre N2 é igual a E1 sobre E2. Ou seja, o número de espiras do primeiro e do segundo é proporcional à tensão do primário com do secundário. E é assim que é feito. Então, por exemplo, os transformadores por exemplo, na de geração lá, de geração de energia, eles são enormes justamente por conta do número desses de espiras. É ali você transformar, sei lá, 700 e tantos K para somente 69. Então, tipo assim, tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque eles trabalham com tensões extremamente enormes. Inclusive, voltando para a parte de isoladores que Adson estava comentando, o próprio óleo que fica dentro dele é justamente para não poder ter nenhuma troca de correntes entre o primário e o secundário. E por isso acaba que o óleo muitas vezes esquenta. Inclusive, hoje em dia, alguns transformadores eles possuem equipamentos, máquinas, para fazer a troca constante desses óleos, justamente para evitar com que eles aqueçam. Ou então, alguns transformadores também, que vão mais para o básico assim, tem ventiladores perto dele, para justamente não deixar ele aquecer. Exato. É basicamente isso. E lembrando que, diferente do que a gente vê que é... Pode falar, se você quiser. Não, pode falar. Não, é só para lembrar que aí a gente tá vendo somente um transformadorzinho só na imagem. Mas o nosso tipo de sistema elétrico é justamente trifásico, ou seja, ele vai ter, para cada um, ele vai ter 3 transformadores, porque a gente tem 3 fases. Geralmente a gente tem 3 fases e um neutro no sistema de distribuição. Aí, para cada um, vai ter 3 transformadores acoplados. Aí vai ter a tensão de fase e a tensão de linha, que eu não vou me estender tanto, porque para quem ainda não pagou as cadeiras mais para frente, vai ficar voando. Mas é basicamente isso. Eu votei nessa imagem aqui porque justamente tem 3 cabos, e aí trifásico tem essa questão justamente dos 3 cabos transmitindo a fase. Exatamente.
E o neutro, ele é criado na subestação transformadora. É redutora, aliás. E aí, justamente, no poste, se eu não me engano, ele é criado, na verdade, nos postes, que aí tem a questão do terra, que é criado o neutro. Foi o que o professor Luiz falou na nossa visita. Eu achei interessante essa questão também, que antes está chegando aqui sempre 3 cabos, aí depois começa a chegar 4, porque justamente daqui, desse transformador, ele vai criar o neutro. Aí o neutro vai ser enviado para a gente. Eu acho, se eu não me engano, porque no transformador você faz aquela ligação estrela. Isso. Aí o centro é o neutro, né? O centro é o neutro, justamente. Ó, tá vendo? Meus conhecimentos de eletrotécnica ainda estão valendo. Tá vendo? A eletrotécnica ali espera, Juliette. Volte, saia Pois daí, da onde você está. Mulher, unir as duas áreas. De novo, né? Mais que eu fiz. Mas, enfim, é justamente isso. E uma das vantagens do neutro é que não há fuga de corrente por lá também. Então, é um bem interessante. Sim, aí a gente chega nessa pergunta. A gente chegou no sistema de distribuição residencial, porque a gente saiu do step down, né? A gente diminuiu a tensão, tá com 13,8 kV. E aí a gente chega aqui nas transmissões, linhas de transmissão de voltagem média. E aí a pergunta que chega é: qual a voltagem, não se diz voltagem, qual a tensão no final da distribuição? Alguém sabe qual seria? Essa é fácil. Você fala da tensão que chega nas nossas casas? Sim, é o final da distribuição, exatamente. Okay. 220, 380. 380? Essas duas. Sim, mas é o mais raro, mas não tô ligado. 380 é o valor de tensão de linha que chega de linha. Gente. Exatamente. Isso, acho que a gente aprende em sistemas que há 2 tipos de tensão: tensão de fase e tensão de linha. Tensão de linha é a diferença de tensão entre a fase A e a fase B. Imaginando como o fio seria entre o fio A e o fio B, entendeu? Já a tensão de fase é justamente a tensão que chega pra gente, que é em relação ao neutro, que é em relação à linha, assim, para exemplificar, o fio A e o neutro, de um fio para o neutro. Aí, por isso a gente fala que é tensão de fase. Aí, a tensão de fase é 220 e a tensão de linha é 380, porque entre elas a diferença é exatamente raiz de 3. Você multiplica o valor, o módulo, no caso, da tensão de fase por raiz de 3 e da tensão de linha. Ou seja, quando alguém perguntar para você qual é a tensão que chega na sua casa, você pergunta: tensão de quê? De fase ou de linha? Tô brincando. Exatamente. Mas, se eu não me engano, nos transformadores vem os dois, né? 220, 380 na placa, né? Na verdade, é porque esse último, se eu não me engano, né? Esse último transformador que chega na nossa casa, ele é ligado em Y, em delta Y. Ou seja, o lado de maior tensão. Menor tensão é triângulo e o de maior tensão é estrela, que é o Y. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Aí já vamos entrar em sistema, gente. Todo mundo vai aqui endoidecer. Eu tô endoidecendo, inclusive, para estudar para a prova. Eu tô só voando um pouquinho. Quando você pega uma ligação em delta, o valor de tensão de fase é exatamente igual ao valor de tensão de linha. Porém, em estrela, que no caso é em Y, essa reciprocidade não existe. Aí que entra a gente ter que multiplicar por raiz de 3. Porque aí, por exemplo, aqui a tensão de fase e a tensão de linha é a mesma. Aí quando a gente vai espelhar para o outro lado do transformador, que tem aquela tensão de fase e aquela tensão de linha diferente, a gente não pode somente pegar as relações do transformador de N1 sobre N2 e espelhar. A gente tem que se atentar a justamente isso. Mas eu não vou me alongar, não, porque aqui é mais técnico, vai ser muita coisa assim. E fica pouco inglês também pra gente. Exatamente, vai virar só uma coisa técnica. Vai ficar só português, infelizmente. Quem tiver com dúvidas, fale lá com o Cássius. Sim, Larissa, uma pergunta. Isso aqui deveria ser 220 ou é 120 porque está em relação ao fio
E não Era a... 220, foi na hora de Era dizer. 220. É. Certo. Então, como se lê esses números em inglês, gente? Quem aí vai fazer o teste? Número com 3 dígitos, né, já é mais complexo. Aqui é 220, então lê 220, só que em inglês. Podem começar, quem se habilitar. Gabriel, que é bom com números. Eu acho que é 220. É alguma coisa assim? 100 é 100, né? Tá correto. 100 é justamente se referindo a centenas. Uma centena, em inglês, é 100. E aí, justamente 100. Também é o nome da série, The 100, né? E aí, se você for dizer 110, você diz 110. E se você for dizer 120, 220, você diria 200, porque tem duas centenas, and 20, se você preferir. E aí... Como é o primeiro, Adson, repete, por favor. 110. And 10, tem o end, né? É. Okay. Mas pode dizer 100 também, 110. Só entendi. que, para uma comunicação mais rápida, né? Tem casos que você vai escutar o povo dizendo os 3 números juntos. Pode ser que eles digam também dígito por dígito. Por exemplo, o número da polícia. Eles não dizem 911, que seria 911. Eles dizem 911, inclusive em músicas, porque facilita a comunicação, né? Se você está dizendo um número de emergência, você tem que dizer de uma forma rápida. E aí 911 é melhor do que 911. E pode falar, Guilherme. É engraçado agora que se fosse 1100, né, 1100, poderia falar 1100. Sim. Tem essa questão também. Mas aí se refere também porque está no número na casa de milhar. Aí, para você falar o número na casa de milhar, você teria que dizer 1000, que é 1.000, né? 1100 seria 1100, justamente. E aí, se você falar de 2 em 2, facilita. Você poderia dizer também 1100, mas não é o comum. E como termina em 2 zeros exatamente, você pode dizer 1100 simplesmente. Mas se fosse, por exemplo, aqui, vamos supor que isso era 1380. Aí eles poderiam dizer 1380. Seria a mesma coisa que 1380. 1380, da mesma forma. É uma questão de escolha também. Os dois tá correto. E como eu disse, se o povo entender, tá tudo certo. Você pode falar um por um, deixa que o povo entenda. É a mesma forma que a gente fala o número de telefone. Tem gente que diz, não pessoas tão normais, mas tem gente que diz o número separando de 2 em 2. Tipo, meu número é 8170, eu diria 8170. É questão de escolha, né? Mas tem gente que diz juntando os quadros de uma vez, em 2 blocos de 4, e assim, é escolha, né? O propósito é uma comunicação. É igual como falam o ano, né? Por exemplo, 2024, eles dividem 20 e 24, né? E é mais fácil de falar assim, né? Realmente. Mas poderia ser dito 2024, se você quisesse. E se fosse o ano 2000, 2000, porque é 2000. Enfim, escolhas. E aí a gente chega no finalzinho da linha de transmissão. Para tudo funcionar, a gente precisa de uma tomada. Alguém sabe como é tomada em inglês, gente? Não é tão comum, mas não é difícil também. Eu imagino que vocês não saibam, mas tomada em inglês é outlet. Outlet. Porque está justamente relacionado a deixar a atenção sair, né? Então, a saída da atenção, o outlet. Mais ou menos também. E aí, a gente tem na outlet, justamente, 3 fios, que seria a fase, o terra e o neutro. E aí, vocês sabem como seriam esses nomes em inglês? Não é tão difícil também, porque é bem parecido. O terra eu sei que é ground. Sim. E olha, era o que eu ia dizer. É o que eu sei. Eu não sei se fase é fez. Neutro. Fase é fez. Hoje. E neutro é neutral. É muito parecido, realmente. Uma dúvida que eu fiquei. Esse outlet tem muita coisa de roupa, né? Eu acho tem que não, marca também. Isso. Sim. Mas nesse caso, o outlet é tomada. Não sei porque tem roupa. Eu acho que eu escolhi com marca, mas deu certo. Enfim. Basicamente é isso. Mas aí a gente chega... Cadê?
Ué. Aí. Foi embora o negócio, meu Deus. Aqui. Phase, ground and neutral. Você pode ver o ground também abreviado em alguns casos, como se você estiver falando de placas, por exemplo. Aí você vê o GND, ou só G, né? É uma coisa interessante. E aí a outra pergunta fica interruptor. Como seria interruptor em inglês? Esse não parece nem um pouco com a palavra original, mas a gente conhece, a gente usa bastante em placas. Alguém sabe? Não é interrupter, tá? Só para adiantar para vocês. Interruptor em inglês é switch, e justamente tem a ver com essa capacidade de alterar os lados, né? É o switch. Ele muda de um para o outro, ele switch de um para outro. A gente usa o switch também como o nome de um componente específico, que é justamente um interruptor, né? E a gente chama de switch para facilitar. Ele é usado em várias placas, e justamente ele liga ou desliga passos específicos de um circuito. E aí, se você estiver se referindo a uma tomada, a um interruptor elétrico de luz, você diz light switch, porque light, luz, né? E switch é o switch de sempre mesmo. É uma curiosidade interessante. E aí, por fim, a gente tem a chegada da energia ao consumidor final. Arrival at the final consumer. Nós somos os consumers, os consumidores, e a energia chegou pra gente. E aí a gente tem mais 3 nomes que eu pergunto se vocês sabem. Cadê? Ninguém sabe, gente? Quem chuta alguma coisa? Aqui não vale Industrial não, Equipment. Sim, Industrial bravo, Equipment. bravo, realmente. Um pouco difícil demais essa, né, Gil? Iluminação, eu não sei se é Illumination ou vai mudar. Então, uma curiosidade também, eu não sabia se era iluminação, se era illumination o correto. Illumination existe também, mas eu acho que ele é usado mais de forma histórica e ele representa mais aquele período da época da iluminação, que eu esqueci o nome. Enfim, mas vocês estão ligados. E também é a marca, né? Não. Tem uma época histórica que é o período da iluminação, que eu esqueci o nome completamente. Eu não sabia dessa, não. Pensava que era no Natal, que tem muita cara da luz. A Revolução, A vergonha. Revolução Francesa, né? Não, tem outro nome, mas não é exatamente esse. Mas é histórico, eu só sei que é histórico. Eu esqueci o nome, velho. Mas tem a ver com iluminação. Iluminismo. Iluminismo, isso. Illumination tá mais... É mesmo, é? Não, É sério? Fechou. não, é iluminismo. Eu tinha esquecido essa palavra. E aí, justamente, illumination tá ligado a essa capacidade de se ligar mentalmente, às vezes, não sempre como luz. E aí, illumination é mais usado no sentido de esclarecer ideias, trazer a luz. E aí, illumination tá mais ligado ao iluminismo do que ao processo iluminatório. Mas a gente pode usar illumination também. Inclusive, tem a marca, né? Que não é marca, é a produtora de filmes, Illumination, que produz filmes como Minions. E aí é mais fácil lembrar, né? Mas aí, se você estiver falando de uma questão elétrica, você não vai dizer Illumination, você diz outra coisa. Mas alguém sabe como é eletrodoméstico? Porque esse daí eu realmente não sabia, eu pesquisei para isso. Não é fácil. E eu não lembro mais qual é, por isso que eu vou ver com vocês. E é Household Appliance, olha aí. Muito legal. E iluminação é lights ou lightning? Não, lighting. Lightning já é raio. Tem que ter cuidado para diferenciar. Tem um N antes e o outro não tem. Lighting se refere a essa capacidade de ligar as coisas, enquanto que lights se resume a um conjunto de luzes. E aí você pode falar, você vai ver em muitos contextos, inclusive, que... Dúvida. Diga. A lâmpada em si seria light também? Sim, ou light bulb, porque é o bulbo de luz, né? De luz. Bulb, light bulb, geralmente. Light bulb. E iluminação Bulb. lights, com esse Lights. S no final, é isso? Sim, mas lights também serve para se referir a várias luzes juntas. Ok. Dá para usar os dois. Mas a questão é que lights, eu acho que ele seja mais informal um pouco. E aí ele é usado você vai ver em várias séries e filmes, quando a luz apagarem. E aí eles dizem lights out. As luzes apagaram. Todas as luzes. Quando ficou sem energia. Tá sem iluminação, né? E aí, interessante. E esse Household Appliance
é um conjunto de duas palavras que não são tão fáceis, mas interessantes de trazer. Appliance se refere a tudo que você queira aplicar. Então, antes era eletrodomésticos e virou household appliance, ou seja, é uma coisa que você usa em casa, que você aplica em casa, e household é justamente em casa. Quem pode falar? Descoberta também, não sabia. Pois é. Então, household se refere a tudo que você está usando em casa, em uma situação de casa. Tem equipamentos de jardinagem também, que é household alguma coisa, e eu esqueci o nome. Mas eu achei que teria alguma coisa a ver com eletricidade no nome. Eu chutaria que seria tipo Electrodomestics ou Household Electro, alguma coisa assim. E deve ter a versão também. Mas a gente confiou aqui no Google Tradutor, né, que ajuda a gente bastante. Nem sempre, mas às vezes sim. Então, vamos com fé. E com isso, a gente chega ao fim. E a gente pergunta se vocês gostaram. E deixa os 2 links para vocês lerem. Mas antes a gente vai fazer um pouco de marketing sobre o nosso desafio Super Duolingo, que quem não participa ainda pode participar, que é justamente um desafio de inglês para você aprender com a gente no Duolingo. E quem fizer mais XP vai ganhar no final. Rufem os tambores. Ninguém sabe ainda. Pois é, Julieta. Infelizmente eu não vou dizer o que é o prêmio. A gente segue na curiosidade, todos juntos. E eu acho que é basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento sobre algum termo? Alguma curiosidade para trazer para a gente? Então, esse prêmio é realmente... Eu queria que tu falasse porque é mais difícil falar os termos em francês, os números. Sim, eu levantei o ponto, né, e não falei sobre. Em francês, não é tão difícil. Tem a questão fonética mesmo de falar, porque às vezes tem um R no meio do número, aí você tem que dar aquela engasgada, mas o problema do francês é que, diferente dos outros sistemas numéricos, não todos, mas os que a gente conhece, que a gente soma os números, em francês a gente tem multiplicações para dizer os números. Então, tipo, a gente não diz 20, não, a gente não diz 40 e... Meu Deus, 40 diz. A gente não diz 81. Em inglês a gente diz 81, né? É a soma de 2 números. Mas em francês, a gente vai dizer 81, que é justamente 4 vezes 20 mais 1. Ou seja, eles multiplicam e somam. Aí tem toda essa questão de dificuldade fonética para a gente formular um número. E não só para 80, né? Porque toda a família do 80 vai ter esse 80, que é 4 vezes 20. Mas aí a família do 90 vai ter também 90, que é 40 vezes 20 mais 10. Mais o número que você for dizer. Então, é uma barreira, assim, aleatória que vem no francês. E se você não tiver preparado, você não vai entender o número que estão falando. Mas, detalhes. O cara tem que calcular para falar um número massa. Sim, e eu acredito que não é só no 80 e 90. Tem nas casas mais para frente também. Números maiores usam outras operações. As mesmas operações, mas de outra forma. E aí é uma dificuldade do francês, realmente. Mas, com costume, a pessoa vai se adaptando, né? A gente provavelmente vai falar disso no próximo Parlez-vous, que eu não sei quando vai ser, mas o Parlez-vous não é da PES, é do ramo. Então, a gente tem que ver um dia para falar isso no Parlez-vous. Eu já falei da questão dos números no último Parlez-vous que teve, mas se a gente tiver de novo, a gente fala assim. E fé. Mas eu acredito que seja uma dificuldade para muitas pessoas. Uma dúvida, Adson. Diga. O Speak Up é muito diferente do Talk to Pels? Porque o Speak Up é mais o básico, realmente. Eles estão mais focados em falar sobre o inglês de forma básica. A gente está trazendo temas mais técnicos, né? A gente tenta trazer alguma coisa da nossa área, geralmente. E quando a gente faz participações, a gente traz coisas com interseções. Tipo, ano passado a gente fez o Talk to PES Fit APS, que foi justamente com termos usados em antenas e sistemas de transmissão. E aí a gente fez a parceria com a APS. E o próximo Talk to PES vai ser Talk to PES Fit MTTS. E aí a gente vai usar termos de antenas também, porém termos em outro sentido que não dá APS. Daria para pegar a APS também, mas a gente vai fazer com MTTS. E talvez outro com APS depois, não sei. Tio que diria alguma coisa, mas eu acho que ela não... Estamos abertos à parceria.
Estou sempre. Não agora, não agora. Tudo bem, trainee, né? Enfim, É, vamos focar no trainee. E aí? mas Era estamos isso, abertos à gente. parceria sempre. Pois é. E era isso, gente. Mais alguém vai falar mais alguma coisa? Pois eu acredito que terminamos aqui nosso encontro. Obrigado a todos que se fizeram presentes, todas as dúvidas e todo mundo que falou quando fui perguntado, né? E espero que vocês participem do desafio do Duolingo, porque o prêmio vai ser muito especial. Não sei o que é ainda, mas vai ser muito especial. Ô, Adson, se não for, Adson. Rapaz, se você não me prometa prêmio bom, não, que eu vou comprar. Quem tá prometendo é a PES, né? Nem Adson, isso. Mas você é a cara da PES. Um pouquinho. Somos Você parecidos. é a pés, Adson. Eu quero pelo Somos menos uma todos. caneca daquela. A PES é todo mundo, gente. Sim, temos canecas, mas será que tá no prêmio? Não sei. Enfim, bye bye todo mundo. Só sei que o prêmio vai ser bom, né, não, Adson? Vai sim, vai ser ótimo. Me disseram que sim. Melhor do que ganhar na Mega Sena. Não, aí, Oh, ei, calma, né? Vamos Adson, tem devagar. que prometer, tem que ser igual o prefeito. Não, Tem que aí já ganhar. é demais. Eu não minto, gente, eu não minto. Só sei que vai ser incrível. Enfim. tem que ter para os 3 primeiros lugares, viu? Então, O isso ranking. Ranking Então, da Vai Olimpíada. ter vai o ter ranking, mesmo. gente. vai ter, o ranking tá montado Ainda aqui dá com uma tempo, planilha. viu? Todo mundo entrando e Dá. competindo. Agora eu não sei se dá pra ganhar em primeiro, mas em terceiro dá Mas pra chegar, viu? você tá Oxi. chegando na época de prova, enquanto o pessoal tá estudando pra Sim, prova, vocês sim. ficam jogando. E faça Duolingo enquanto eles estudam. Duolingo enquanto eles dormem, tá ligado? Bem coach, mas Exatamente. sim. Tem gente com 60k de XP? Tem. Mas se você tiver esforço suficiente, você bate. Por que não, né? Exatamente. Juliette tá com uns 40k? Tá. Mas, tipo, dá pra bater. Eu acho que ela tá. Eu não lembro, eu não contei mais, faz tempo que eu vi. Não vou dar spoilers. Bye bye, gente. Good evening to todo mundo. E é isso. Até o próximo Talk to Pace. Tchau, foi ótimo. Tchau, tchau, Ju. Tchau.